quando você está muito ocupado na sua empresa, sem tempo, você não pensa direito. E quando você começa a delegar, você sobra tempo, você pode usar esse tempo da melhor maneira possível. Então, se você ganhou tempo, o que você pode fazer com esse tempo? Você pode usar ele para pensar melhor sobre sua empresa, para gerenciar o negócio. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar mais tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Tederaldo e nós vamos conversar sobre um assunto que interessa qualquer empresário, que é uma medida que, se for aplicada da maneira correta, pode ajudar todo mundo que faz parte da empresa, o empresário e também os colaboradores que estão ali trabalhando junto com ele. Só que antes disso, eu queria pedir para que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu comentário, vai falando aqui o que é que você está achando ao longo do vídeo e compartilhe esse conteúdo com outros empresários que também possam se interessar por gestão. Porque para nós é muito importante que esse conteúdo alcance o maior número de empresários possível, eles possam conhecer o método Gestão 365 e aplicar aí na rotina de sua empresa para garantir todos esses benefícios sobre os quais a gente vem conversando aqui ao longo de todos esses podcasts. Então, sem mais delongas, vamos lá para o tema do nosso podcast de hoje, que é como delegar tarefas na empresa e ganhar mais tempo. Ô, Tederaldo, eu tenho agora logo minha primeira pergunta, que eu quero, antes de tudo, saber se você pode esclarecer o que vem a ser delegação. O que isso significa exatamente? Porque eu percebo que, apesar de ser uma palavra comum, uma palavra bastante conhecida até, alguns empresários podem ter dúvidas sobre o seu significado. Então, o que significa exatamente delegar funções, delegar tarefas para alguém? Eu acho que você está certa, viu, em pedir essa pergunta, porque às vezes as pessoas confundem exatamente o que é delegar, né? Então, é uma boa pergunta, viu? Veja, delegar é quando você transfere uma atividade que você está fazendo na sua empresa, ou você está fazendo corriqueiramente, você sempre faz aquela atividade, e normalmente é mais isso, né? Quando uma tarefa você faz no dia a dia, você transfere aquela atividade para uma outra pessoa da sua empresa. Essa outra pessoa pode ser um funcionário, ou pode ser até um terceiro, um fornecedor seu. Nesse caso, você também está delegando para um fornecedor, não é, uma determinada tarefa. Eu gosto mais, quando se fala da palavra delegação, de me referir aos nossos funcionários, as pessoas que trabalham conosco na empresa. Quando você fala para um terceiro, né, para um fornecedor, eu gosto mais de usar, nesse caso, um termo terceirizado que delegado, né? Então, é isso. É você transferir, imagine você que, por exemplo, tem uma loja de doces, é você que embala lá o bolo ou o doce para entregar para o seu cliente, agora você decidiu que você não vai fazer mais isso, vai pedir para um funcionário seu passar a fazer aquela atividade. É isso, né? E aí, cara, eu usei essa palavra transferir, mas quando se fala em delegação, eu gosto mais do termo encarregar alguém de fazer, mandar alguém fazer. Eu acho que é mais forte do que transferir. Transferir tem uma conotação que é como se você passasse, jogasse para a pessoa uma tarefa. Mas a gente vai falar isso melhor, né, no podcast. Ficou claro? O que é que você acha? Ficou assim, acho que agora a gente pode ficar mais tranquilo também, sabendo que quem está aqui nos acompanhando está entendendo melhor o que é que vem a ser delegação. E eu já quero partir para a minha próxima pergunta, que é, na sua opinião, você acha que o pequeno ou médio empresário, ele costuma delegar funções, delegar atividades na empresa dele? Olha, ele delega bem menos do que ele deveria, e eu acho que do que ele gostaria. Ele faz isso, mas faz pouco, na minha visão, pelo que eu observo, o que vai fazer com que ele continue sobrecarregado na empresa. Quer dizer, ele reclama que ele está sobrecarregado e aí não delega como deveria, né? E continua sobrecarregado. Então, eu acho que delega pouco, cara, delega pouco. E por que será que isso acontece? Você consegue pensar assim, em motivos por que ele delega tão pouco tarefas? Olha, vamos falar de alguns motivos mais concretos.
primeiro deles aqui numa pequena empresa e média, especialmente uma pequena empresa, não tem muita gente para delegar mesmo, são poucos funcionários que você tem na empresa, então tem ali um problema de tamanho, vamos chamar assim, né? Que quando eu digo problema é que o empresário vai entender que ao longo da nossa conversa de hoje que isso de fato não é um problema mesmo, né? Mas é uma coisa concreta. Uma empresa maior tem mais pessoas para quem você delegar. Uma média também tem mais pessoas. Outra razão é que parece que a gente se apega a muitas coisas, né? A gente começa a fazer alguma coisa, gosta de fazer e aí não quer passar por ninguém, sabe? Fica agarrado com aquela atividade. E aí eu acho que tem isso também. Eu ouço muito assim do empresário que me diz, mas eu adoro, Tederaldo, atender meus clientes. Não, isso aí eu não vou passar para ninguém. Eu vou atender todos os meus clientes porque eu gosto. É bom porque eu estou próximo deles. Eu falo para ele, para esses empresários ou empresária, né? Legal, mas você tem quantos clientes? Ah, eu tenho 20. E quando você tiver 100, você vai continuar atendendo os 100? Então, assim, mas tem isso, né? Não quer dizer que... E aí eu não estou dizendo aqui que você deve parar de atender seus clientes. Acho que é muito bom. Numa pequena empresa, um dos diferenciais nossos é atender o cliente. Mas não dá para continuar fazendo isso para todos os clientes, né, cara? A vida toda, porque não tem como. E eu diria que uma terceira razão, né, se eu puder pensar aqui, é você... O empresário ele não sabe direito como delegar, entendeu? Ele não sabe fazer isso direito. E aí, eu acho que essa é uma razão também pela qual ele não faz, né? Ele não sabe fazer direito, e aí ele delega de maneira equivocada, vou dizer assim, de maneira errada, né? E aí não dá certo. Ele está vendo? Eu fui delegar e não deu certo, é melhor fazer. E aí continua fazendo, centraliza, sabe? Então tem isso também de não saber. E é por isso que a gente gravou esse podcast, não é verdade? Para ensinar para o empresário como é que ele deve delegar. É verdade. Então, todo mundo que está aqui assistindo fica ligado para ver se vocês conseguem absorver todas essas informações e aprender a delegar melhor essas atividades para os funcionários e colaboradores de suas empresas. Então, você quis dizer agora, com essa sua última resposta, Tederaldo, que o pequeno e médio empresário ele realmente não sabe como fazer, ele não sabe como delegar essas tarefas ainda? Não sabe, não. Pelas minhas observações, a grande maioria não sabe. Ele transfere a atividade para alguém. Por isso que eu corrigi o meu termo lá quando eu usei no início. Ele não sabe duas coisas, viu, Carla, pelas minhas observações. Primeiro, ele não sabe qual é a importância exata de delegar. Ele acha que delegar é só ganhar mais tempo. Quer dizer, agora eu fazia uma atividade, agora eu delego, ou não, agora eu não preciso fazer mais. Ou, o que é pior, né? Ele agora vai delegar atividades mais chatas, sabe? Atividades chatas que ele não gosta, ele joga lá para outra pessoa. Então, ele não entendeu ainda a importância de... E eu também não entendia, viu? Vamos deixar isso claro. E, então, tem essa razão. E tem uma razão objetiva de não saber como fazer a delegação, não é? Não é só transferir. Tem um processo para você delegar para alguém melhor, mais adequado, e quando você usa esse processo, você aumenta muito a chance de ter sucesso na delegação. E quando você não usa, você não vai conseguir delegar. É simples como eu estou dizendo. E você acha que esse problema, chamo de problema porque a gente sabe que pode trazer um caos futuro, né? Você acha que esse problema ele acontece mais nas pequenas e médias empresas ou apenas nas pequenas e médias empresas ou é um problema que acontece em empresa grande também, se é uma coisa mais geral? Eu acho que acontece mais nas pequenas e médias empresas, porque a delegação, ela envolve a habilidade de fazer a gestão das pessoas. Eu delego para alguém, não delego para uma máquina, né? Eu delego para alguém uma determinada atividade. Então, o pequeno e médio empresário ele não tem uma formação muito grande em gestão de pessoas. Já falamos aqui em alguns podcasts, né, sobre isso, e essa é uma razão. Uma grande empresa, ela precisa saber delegar, porque como é que uma grande empresa vai ficar grande se ela não sabe delegar? Não tem como. Então, ela já sabe delegar por natureza. Mas eu observei, da época que eu atendia a grandes empresas, eu observei que também muitos executivos das grandes empresas, eles cometem erros semelhantes ao que o pequeno empresário comete na empresa, numa pequena empresa. Não sei se eu fui claro. Os erros que nós vamos falar hoje aqui de delegação e a maneira certa de fazer, acontece também no nível ali mais de executivo, de um gerente em uma grande empresa. Eu já observei que acontece.
E você falou há pouco que você também viveu um pouco disso, né? Eu queria saber como é que a delegação aconteceu na sua vida. Você que começou aí sua carreira como gestor muito cedo, né? Você sente a delegação presente no seu dia a dia? Como é que acontece? Ah, sim, eu diria que eu sou viciado em delegar. Hoje em dia sou viciado. Eu vou usar essa palavra, adoro delegar. Porque tem uma série de vantagens. Não vou falar aqui hoje, não vou me adiantar, não, que provavelmente você vai me fazer essas perguntas daqui a pouco. Mas eu gosto muito de delegar, né? E porque eu sempre gostei, parece que eu sempre gostei ali, desde quando eu comecei, eu sempre gostei muito dessa coisa de liderar pessoas. E para liderar pessoas, você precisa delegar tarefas para elas, senão você não está liderando elas adequadamente. Só que eu não sabia fazer isso. Quando eu comecei, eu tinha vontade, sabe? É engraçado isso, Carla, porque eu tinha vontade de fazer, eu tinha um gosto por liderar as pessoas. Sempre gostei muito de fazer isso, não me pergunte de onde é que surgiu, mas surgiu de algum momento da minha vida. Só que eu não sabia como delegar, e aí eu delegava, porque eu gostava de fazer, porque tinham me entregue cargos ali, né? Quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa de tecnologia, e eu não sabia delegar. Minha formação é técnica, sou formado em ciência da computação, não tinha formação como delegado, nunca tinha feito isso na minha vida. E o que acontecia? Eu delegava errado, delegava exatamente o que nós vamos fazer aqui, vamos falar sobre o erro também, não é isso? E aí não funcionava, a pessoa não fazia do jeito que eu queria. No final das contas, eu era o gestor da área, sobrava para mim, porque se a tarefa não é feita, quando você delega para uma pessoa, não vai sobrar para aquela pessoa, né? Quando eu digo sobrar, vão reclamar de você, que é o gerente da área, que precisa fazer as coisas acontecerem. Eu ficava danado da vida, porque eu queria delegar para as pessoas, não faziam como eu dizia. Muitas vezes, inclusive, batiam de frente comigo, viu? Diziam, não, não vou fazer isso não. Você está pedindo, não vou fazer não. Do jeito que eu estou dizendo. Ela me dizia. E eu não sabia como lidar com aquela situação, porque eu era muito novo. Muitas vezes, menos de 30 anos, eu delegava para pessoas que tinham 40 anos de idade, que estavam na empresa há mais tempo, e elas, talvez pela minha juventude, não aceitavam isso, sabe? Ou por rebeldia mesmo, não sei. E aí, eu sofri bastante nessa época, sofri bastante, até que eu descobri estudando, né? Eu sempre fui um autodidata, assim, um gosto muito grande pela gestão, acho que contei isso já mais de uma vez nesse podcast, e que fui estudando mais sobre gestão de pessoas, né? E aí eu descobri que não era delegar que eu tinha que aprender, eu tinha que aprender a fazer gestão de pessoas, e que depois que eu aprendesse a fazer gestão de pessoas é que eu poderia estar habilitado a delegar. E aí comecei a delegar, e a empresa começou a crescer, e eu fui adquirindo autoconfiança, porque é multiplicador, né, o efeito. Esse, inclusive, engraçado, Carla, porque foi eu diria que um dos motivos, né, que me encorajava a abrir a minha primeira empresa, porque eu sabia que eu tinha essa capacidade de mobilizar a gente, de delegar, sabe? E isso me motivava, não, eu consigo, vou abrir uma empresa, vou trazer gente para me ajudar. Então, é isso. Acho que respondi, não foi sua pergunta? Entendi que foi algo que você foi aprendendo e desenvolvendo essa habilidade, né, ao longo desses anos aí. Eu queria aproveitar essa pausa agora para pedir mais uma vez para quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário aqui também, que é muito importante. Também pode ativar as notificações para sempre receber o nosso conteúdo, sempre ser avisado quando a gente publicar alguma coisa nova por aqui. E compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo com outros empresários que possam se interessar por gestão também, porque para nós é fundamental que os empresários conheçam o método Gestão 365, possam aplicar na rotina de suas empresas e garantir todos esses benefícios. E falando em benefício, eu queria já passar para a minha próxima pergunta, que é sobre o benefício principal que o empresário ele tem para a empresa dele, quando ele começa a aprender melhor como delegar as tarefas, né? Quando ele entende a importância daquilo e aprende de fato como fazer da maneira correta. Veja, eu diria que o ganho mais evidente, assim, inclusive, eu acho que é o título do nosso podcast, né? Eu acho que o final é ganhar tempo, uma coisa mais ou menos assim. Claro, ele vai ganhar tempo, né? Se eu faço uma tarefa hoje, imagine, Carlos, se eu faço uma tarefa hoje, aquele exemplo que a gente deu de atender os clientes, eu atendo hoje 30 clientes, e eu delego parte desse atendimento para outra pessoa,
e agora eu me concentro, por exemplo, nos 10 clientes maiores, principais, quanto tempo eu não vou ganhar? Vou ganhar muito tempo. Então, essa é uma medida que é mais fácil de você medir, desde que você delegue da maneira correta. O segundo benefício que eu digo, que está junto desse, é irmão desse, porque eu diria que é uma cascata, sabe? Um benefício vai trazendo o outro, de alguma forma, que quando você está muito ocupado na sua empresa, sem tempo, você não pensa direito. E quando você começa a delegar, você sobra tempo, você pode usar esse tempo da melhor maneira possível. Então, se você ganhou tempo, o que é que você pode fazer com esse tempo? Você pode usar ele para pensar melhor sobre a sua empresa, para gerenciar o negócio, para gerenciar estrategicamente, pensar, né, nas melhores estratégias, quer dizer, usar o tempo para administrar o negócio que você não usava antes, porque estava muito preso no operacional. Então, o segundo benefício que vem do primeiro, se você usar esse tempo adequadamente. Se for para casa, né, se ficar sem fazer nada, ficar na empresa fazendo, ou então você sai daquele operacional, vai pegar outro operacional, não vai adiantar. Um terceiro benefício, que eu acho que está junto desse também, né, que é a empresa reduz a dependência que ela tem em você. Na verdade, se você agora tem pessoas para lhe ajudar, se você faltar por alguma razão, se você quiser tirar umas férias, né? Empresário é gente também, tem que tirar férias, não tem? Pequeno e médio empresário acha que não, só tiro férias no Natal, ali, quando a imprensa... Natal, não tem aquela fase, né? Imprensa Natal e Ano Novo. Só tiro férias assim. E ele diz com muito orgulho, viu? Só tiro férias. E me pergunta, você tira férias, Federador? Claro que eu tiro férias. Então, quer dizer, a empresa reduz a dependência, né, nele, no dono, que é um benefício gigantesco. Agora, lembra que eu falei no início, né, quando eu digo lembra, não só você, mas quem está nos ouvindo, que eu falei que tem outros benefícios que estão escondidos ali na história do tempo, que é o seguinte, veja só, vamos pensar junto aqui comigo, Carla, você e eu e quem está nos ouvindo, né? Quando você delega para alguém, você vai precisar desenvolver aquela pessoa, provavelmente ela não está pronta, para que ela assuma aquela função. E essa tarefa de desenvolver as pessoas vai trazer enormes benefícios para a empresa. Não só benefícios relacionados à delegação, percebe? Porque você vai ter as pessoas mais capacitadas. Imagina, quando você tem as pessoas mais capacitadas na sua empresa, quantos benefícios sua empresa não tem em relação a isso? Percebe? Isso vai além da delegação propriamente dita. Então, esse é um benefício gigantesco. Gigantesco. Eu acho que são esses, assim, né, que me vem à mente agora. Acho que é isso. E, inclusive, a gente conversou sobre isso nos podcasts. Acho que no último podcast, no podcast passado, a gente conversou sobre como distribuir essas funções de maneira que a empresa ficasse mais independente, né? Mais independente do dono. Eu acho legal que se você que está acompanhando aqui a gente ainda não assistiu os podcasts anteriores, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, confere, que tem muito assunto bacana, muitos temas importantes que podem ser do seu interesse também. É importante acompanhar a série inteira. E eu queria saber agora, Tederaldo, se tem alguma razão adicional, algum ganho adicional, na verdade, para a empresa, quando o empresário passa a delegar as funções, as tarefas de maneira correta. Tem algum outro benefício que você queira acrescentar? Eu acho que tem um benefício, talvez esteja próximo dessa coisa de você desenvolver as pessoas, que o que acontece é assim. Isso é muito bonito de acontecer. Acho que a palavra é bonito mesmo, para não dizer emocionante. É uma coisa emocionante, porque eu me emociono muito com essa coisa das pessoas, né? Dá para ver que os olhos brilham, né, quando eu falo de pessoas. Que é o seguinte, quando você começa a delegar, você sabe o que acontece? Adivinha? Você vai descobrindo nas pessoas talentos que você não imaginava que elas tivessem. Você não conhece direito as pessoas quando elas vêm trabalhar com você. Você vai conhecendo elas na medida em que você vai fazendo o quê? Adivinha? Passando tarefa para elas. Não é batendo papo, não é, né? Isso também, mas é na tarefa que você vai conhecer qual é a capacidade da pessoa de ir mais longe ou não ir tão longe. Não tem nada de mal nisso. E nessa hora você descobre talentos que você não imaginava, pessoas que são muito melhores do que você, como dono da empresa, numa determinada área, né? Para que ninguém ouça aqui, não, então vou delegar mais não, porque eu vou encontrar pessoas melhores do que eu. Mas claro, você tem que encontrar
pessoas que sejam melhores do que você, para que sua empresa vá para frente. Sozinho você, nem o super-homem vai sozinho, não tem a Liga da Justiça, né? Que é ele, o Batman, né? Ele, o Batman, acho que a mulher, agora eu já não sei, vai ter uma Liga da Justiça, nem o super-homem consegue combater sozinho. Você imagine a gente, pequeno e médio empresário, querer ser um super-homem. Então, eu acho que isso é muito mágico, tem sido muito mágico na minha vida, que é quando eu delego, e eu delego bem, eu aperto, assim, eu vou no limite da pessoa, e aí eu vejo que a pessoa vai. Eu acho que é um benefício grande esse, viu? E agora vamos contar, então, para os empresários que estão acompanhando aqui a gente, como é que eles podem fazer isso na prática. Você pode falar para a gente qual a forma correta dele delegar essas funções? Existe um passo a passo? Existe um método de fazer isso de uma maneira melhor? Veja, eu vou lhe falar um método que eu uso na minha empresa, nas minhas empresas, e que, assim, foi através desse método que eu tive sucesso na delegação. Eu considero que uma das coisas que eu sei fazer melhor, uma das coisas que eu sei fazer bem é delegar, realmente, né? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para você delegar, você tem que conhecer o seu funcionário, o seu colaborador. Você tem que entender qual é a capacidade dele de fazer determinadas atividades. Se você não conhece ele, você vai errar mais. Mas pô, alguém pode estar perguntando assim, ó, Taderaldo, você acabou de falar que uma pessoa que entra na sua empresa, você não conhece ela ainda. Como é que você faz para conhecer? Pois é por aí. Se eu não conheço aquela pessoa adequadamente, eu estou só, eu vou usar esse termo, confiando naquilo que ela me diz. Mas o que ela me diz não é necessariamente igual ao que ela faz. Não é porque ela mentiu para mim, é porque as pessoas às vezes não conseguem enxergar a capacidade que elas têm, para mais ou para menos. Então, eu procuro ir conhecendo as pessoas. Primeira coisa é essa, anote aí, caderninho, anotem. Primeira coisa, você precisa conhecer a pessoa que você vai delegar. E você vai conhecendo na medida que o processo acontece. Você vai delegando, você não deve começar a delegar uma coisa muito grande, né? Ah, mas eu sou capaz de gerenciar uma equipe com 100 pessoas. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Legal, parabéns, você vai começar a delegar uma equipe de 5, mas 5? Eu consigo delegar 100, mas você vai começar com 5, porque na sua aqui é diferente, por aí vai. Então, talvez eu já esteja falando de uma segunda medida, quer dizer, você não deve começar a fazer grandes delegações. Na minha visão, você deve ir delegando e ir, né, observando aí como é que é o desempenho da pessoa, né? Então, eu diria que essa é a primeira medida, sabe, Carla? As pessoas têm uma tendência muito grande de, muitas vezes, falar as coisas para lhe agradar, né? Ou porque elas se sentem ameaçadas. Imagina, você contratou uma pessoa para sua empresa recente, imagine só. Aí você pergunta para ela, você é capaz de fazer isso? Ela vai dizer, não. Provavelmente ela vai dizer, sou, com algumas ressalvas, mas vai dizer, sou, né? E aí, você tem que observar isso e conhecendo as pessoas ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma medida super importante. Uma outra medida é você acompanhar o processo, né? Delegar não significa que você não vai acompanhar o que as pessoas vão bater de novo 1000 vezes nessa tecla que é você não pode transferir. Lembra que a gente usou essa palavra aqui mais de uma vez, né? Nós não podemos transferir atividade para ninguém, né? Nós precisamos encarregar a pessoa de uma determinada atividade e acompanhar para saber se ela está tendo um bom desempenho ou não. O que adianta, Carla, vou dizer assim, você passa uma atividade para alguém, você diz assim, ó, você vai fazer isso aqui e você tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Você tem um prazo de 30 dias. Bom, aí daqui a 30 dias, você chega para a pessoa e pergunta, você fez? A pessoa vai fazer, não. Mas você não tinha 30 dias para fazer? Mas eu não consegui fazer. Aí você agora você vai penalizar o seu funcionário porque ele não fez aquilo de 30 dias? Não. Se você passou por uma tarefa para ele, para ela, né? Funcionário, e que ela tinha 30 dias para fazer, só tomando isso como exemplo, você tem que acompanhar o processo de perto. Ela já fez atividade dentro da empresa? Não. Tem que acompanhar de perto, né? Para saber se a pessoa está desempenhando bem a tarefa. Para fazer o que mais? Para treinar ela ao longo do processo. Você tem que treinar a pessoa, não falamos isso? Não falamos isso, né, de gerenciar as pessoas? Então,
transferir acompanhando, vai acompanhando. Aí, quando você percebe que ela já consegue fazer aquela atividade, você pode deixar lá o ele um pouco mais solto, a pessoa mais solta. Eu espero que esteja fazendo sentido o que eu estou falando, mas não pode, o que eu vejo, cara, de gente que diz assim, mas eu transferi, não é transferir, você tem que acompanhar, né? Então, eu espero que isso fique claro. E uma terceira medida, que eu faço muito, viu, a minha maneira de delegar, e que é, quando você delega uma tarefa, você tem que delegar tarefas que sejam exequíveis, essa palavra exequível, que sejam, não sei se é uma palavra mais complicada, menos comum, mas executível no sentido de que seja uma tarefa que ela é possível da pessoa executar. Você acha que ela é possível, né? Mas você não conhece a pessoa assim, mas você que está aí sentado me ouvindo como dono da empresa, nós precisamos ter alguma habilidade de enxergar em outra pessoa a capacidade de fazer as coisas ou não, né? Claro que você vai fazer isso, vai testar na medida que acontece, mas a gente precisa ter essa habilidade. Então, você tem que passar tarefas que sejam exequíveis. A pessoa não... para saber se não passe nada muito impossível, né? Você atendia 30 clientes. Vamos pegar esse termo dos clientes? Vamos pegar. Você atendia 30 clientes. Era você que atendia os 30 clientes. Era fácil atender? Não. Aí você contrata uma pessoa agora e diz assim, atenda 30 clientes. E será que é execuível isso? Talvez não seja. Talvez você deva começar por uma dose menor. Então, porém, a tarefa tem que ser execuível, tem que ser possível, mas ela tem que ser, adivinha, desafiadora. Você tem que passar para a pessoa um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais do que você acha que ela é capaz. A pessoa só consegue atender 10 clientes. Eu já vi que 10 ela tem. Passe 11 para ela e acompanhe. Fique do lado. Ajude. Não é passar 11 e dizer, está vendo que você não... Não. Passe 11 para que a pessoa se desenvolva, né? Que ela evolui e fique do lado dela para que ela consiga atender os 11. Percebe? Delegação envolve, vou repetir, passar tarefas que sejam possíveis, mas que sejam também desafiadoras. Então, veja como é simples. Né? É simples, o que eu falei. Conheça a pessoa, acompanhe e passe, desafie ela. Desafie ela. Sem exagero, né? Sem exagero. O que é que você achou, Carla? Me conte aí. Isso, achei perfeito. Eu acho que eu entendi que o ideal mesmo é passar as atividades de maneira gradativa, né, e sempre acompanhando. Eu percebo também que no mercado há muitos empresários que delegam funções, mas não estão ali, né, no dia a dia, se disponibilizando, acompanhando. Isso realmente faz uma diferença enorme, uma diferença gigante. Eu gostei da forma como você exemplificou. Esse exemplo dos clientes é legal para a gente anotar, dá para visualizar várias situações, né? Entregue o jogo para a gente aqui, você que entrou na empresa recentemente. Como é que está sendo a delegação? Entrega aqui, vá, e na frente de todos os empresários, entrega aqui o jogo da empresa, da nossa empresa, se a gente está delegando certo ou não. Diga aí. Então, realmente, vocês estão fazendo da forma correta, porque eu sinto esse acompanhamento, né? Se vocês não tivessem acompanhando, acho que eu teria uma maior dificuldade, porque é tudo muito novo, são coisas que eu não tinha feito antes, né? Muitas coisas eu estou aprendendo agora ao longo dessa jornada, então é fundamental ter essa disponibilidade de quem está me gerenciando e esse acompanhamento, né? Para eu ter o feedback em tempo real das atividades que eu venho desenvolvendo. Então, dessa forma, para mim, está funcionando muito bem. E estão lhe passando também tarefas desafiadoras ou só coisinha fácil de fazer? Ah, não, sempre os desafios, né? E são bem-vindos, é bom porque a gente sai da zona de conforto e vai entendendo, né, que a gente realmente é capaz de desenvolver aquela atividade, de executar aquela função que antes parecia ser absurdamente distante, né? Parecia ser impossível. É bom, muito bom. Os desafios são sempre bem-vindos. Minha próxima pergunta ela é uma continuidade, né? Eu queria saber se você tem uma orientação adicional para aquele empresário que ele deseja começar a delegar funções da maneira correta agora. Se tem alguma coisa que você queira acrescentar ali como aquela carta na manga. Eu acho que uma nós já falamos, que é a história de... Mas eu vou repetir, viu? Porque se a gente tem que repetir 1 milhão de vezes aqui para os nossos alunos, empresários, não só alunos, né? Mas os empresários estão nos ouvindo, que é assim, tem que se envolver em gestão de pessoas. Você tem que fazer isso, porque senão
vai haver uma maior dificuldade, maior delegação. Então, essa é uma medida que eu não vou nem chamar, você me perguntou, uma medida adicional, não é nem adicional, mas ela está na base da delegação. A segunda coisa da delegação, você sabe o que é importante, você precisa ensinar outras pessoas na sua empresa a delegar. Então, você tem que formar outros líderes na sua empresa permanentemente. Mesmo pessoas muito jovens. Pessoas muito jovens, elas podem assumir lideranças na empresa rapidamente, se elas aprenderem essa capacidade de delegado, de passar para um terceiro, né? Por exemplo, aqui eu nem falei nessa medida porque eu me esqueci ou, sei lá, achei que não era tão importante quanto as outras. Mas, por exemplo, você sabe uma coisa importante, Carla, para delegar? É você delegar as coisas de maneira mais organizada. Eu nem ia falar isso, mas você perguntou uma medida e me veio aqui à cabeça. Quer dizer, você passar as coisas de maneira mais organizada, ou seja, quando você delegar para alguém, se você puder ter um processo, um passo a passo, quando você delega, melhor, porque a pessoa agora está mais orientada para fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Você não falou só de boca, a gente fala de boca, né? Eu digo uma coisa, você entende outra, porque nós somos assim, nós somos seres humanos, a gente tem escuta seletiva. Quando você escreve, você reduz esse problema. Então, isso ajuda muito na delegação. Mas eu só fiz esse comentário aqui, não era nem isso que eu ia falar. Voltando, a ideia de formar novos líderes. Por exemplo, no seu caso, grande parte das atividades que estão sendo delegadas para você não estão sendo delegadas nem por mim, tem uma outra pessoa, que é Sara, né? Que era, inclusive, que começou aqui os podcasts comigo e que ela lhe preparou para você atender aqui os podcasts. Não é isso? Então, quer dizer, eu já formei uma outra pessoa para fazer isso ao longo do tempo. E você vai se apropriar disso, você própria, Carla, vai aprendendo isso ao longo do tempo, porque, né, esse é o processo. Então, eu acho que essa é uma medida adicional super importante. É verdade, mas você falou um ponto que eu também gostei, né? Apesar de que foi improviso, como você disse, mas essa coisa da gente registrar os processos, assim, no meu caso, tem me ajudado muito, porque eu consigo consultar ali se eu tenho alguma dúvida sobre o funcionamento daquilo, por exemplo, sobre a quantidade de atividade, sobre o meu prazo, sobre o tempo que eu tenho que dedicar àquela atividade especificamente. Então, eu tenho ali o meu material registrado, o meu processo registrado, eu posso consultar quantas vezes eu quiser, até fixar. Isso eu acho que otimiza também o trabalho, né? E diminui, assim, reduz um pouco as dúvidas. É legal, é uma medida interessante. Vou lhe interromper só para dizer para os empresários que nos ouviram que você acabou de dar uma lição aqui sobre gestão de processo. Então, para vocês que estão ouvindo, seu colaborador pode estar pensando aqui o que Carla está dizendo. Estamos falando aqui de outro assunto que é gestão de processo. Tem um podcast chamado Gestão de Processo, eu acho que é o que é gestão de processos e como funciona. Então, vá lá no nosso podcast e assista para que você possa conseguir fazer na sua empresa isso que a gente está fazendo aqui com Carla, que é treinando ela a partir de processo. Foi só um parênteses, Carla. Pode voltar para a sua pergunta aí. É isso, eu acho super válido o empresário que está acompanhando aqui a gente, dá uma olhada lá na playlist, que com certeza vai ter algum tema que vai interessar bastante. A minha próxima pergunta é se existe um momento ideal para o empresário se preocupar com isso, se preocupar em delegar tarefas. Na trajetória dele na empresa, existe um momento mais crítico que ele deve pensar, não, preciso fazer isso agora, é urgente. Olha, quando entra o primeiro funcionário na empresa dele, ele vai ter que delegar para esse funcionário alguma coisa. Para que ele está contratando alguém? Para essa pessoa fazer alguma coisa que ele fazia, não é verdade? Então, mesmo que ele não saiba, ele vai estar delegando. Procure agora delegar da maneira correta, que você vai ter mais chance de sucesso. Antes disso, não tem para quem delegar. Então, o primeiro funcionário. Agora, mas é o primeiro funcionário, não preciso fazer isso tudo que o Federal está dizendo aqui, não. Eu já conheço ele, já trabalhei com. Não, é outra empresa, é outro local. Siga esse passo a passo, que você vai aumentar muita chance de ter sucesso na delegação. E onde é que os empresários eles mais erram quando tentam delegar tarefas? Existem erros comuns que você observa? Eu acho que o erro maior é delegar e não acompanhar, é transferir, jogar a pessoa na fogueira. Olha, você, a partir de hoje, Carla, imagine você, entrou aqui na nossa empresa e eu dizia, a partir de hoje, Carla, você vai gravar todos os podcasts.
Você não sabe nem o que é o nosso podcast, né? Então, imagine iríamos ele jogar numa fogueira que todo mundo ia perder, a empresa, todo mundo. Então, não jogue o funcionário na fogueira, até jogue ele na fogueira, mas antes de jogar na fogueira, jogue numa fogueirinha menor, vá esquentando ali, né? Vista uma roupa para ele poder pular na fogueira, prepare ele para ele poder pular na fogueira. Então, o maior erro é você não acompanhar, delegar e não acompanhar o processo. Isso é o mais comum também, não só o mais comum. É o que a gente falou sobre a importância das orientações, né? Agora eu queria saber se você tem algum caso de um empresário que antes não executava essas atividades, né? Não executava esse método para delegar funções, e depois que passou a delegar essas funções de maneira correta, essas atividades de maneira correta, ele alcançou aí os benefícios. Tem algum exemplo para contar para a gente? Olha, tem um exemplo tão radical que eu até me assustei um dia desse quando eu soube o que ele já estava fazendo. É um aluno nosso que entrou recentemente, deve ter 2, 3 meses que ele está conosco, mas é daquelas pessoas assim que tem uma disposição muito grande para estudar, para aprender o método e para aplicar. Porque não adianta só aprender esse nosso método, não é, Carla, e não aplicar. E quando eu digo que ele me impressionou, é porque ele rapidamente montou uma equipe nova na empresa dele. Ele já tinha uma equipe, mas talvez ele tenha percebido que a equipe que ele tinha não era exatamente do tamanho ou com as características que ele precisava. Ele rapidamente montou uma equipe na empresa dele e começou a delegar uma série de atividades que ele fazia e que ele agora passou para as pessoas. Vou dar um exemplo de uma atividade que ele delegou, que é uma atividade relacionada à parte financeira da empresa. Ele delegou parte dos controles financeiros da empresa para uma pessoa que ele contratou, até uma pessoa muito jovem, inclusive. Muito jovem, uma moça que está tendo um desempenho muito grande na área financeira. Eu conheci essa moça um dia desse, numa das conversas que eu tive com ele, nas mentorias, e fiquei muito impressionado com a capacidade dela de fazer as coisas. Então, provavelmente, ele delegou para ela da maneira correta. Mas não só para ela, ele delegou parte das atividades para uma área de marketing que ele criou. Ele também aumentou a quantidade de vendedores que ele tinha na empresa, passou a ter mais vendedores, e outras atividades que eu percebi assim. Isso me chamou muita atenção, a coisa da delegação, né? Vou fazer um parênteses aqui, viu, cara? Lembrando que, né, talvez a gente devesse ter colocado isso aqui no nosso podcast, mas vou falar agora. Lembrando que quando a gente delega, eu falei do financeiro, tem atividades que você nunca deve delegar por completo. O financeiro é um deles. Você delega, mas você continua executando parte financeira. Estamos falando de dinheiro, controles financeiros, fluxo de caixa. Não pode delegar para ninguém, por exemplo, examinar o fluxo de caixa todo dia. Não pode. Você pode pedir para alguém montar o caixa e você olha lá para saber se ele está adequado ou não. Mas foi só um parênteses aqui para falando desse. Então, foi um caso que me impressionou. E aí ele está a todo vapor. Já se mudou para uma instalação maior, um prédio novo, uma coisa assim. Lembra que eu falei que era uma coisa bonita de ver? É uma coisa assim que, quando é um aluno nosso, dá gosto, né? Dá gosto. É realmente inspirador. Eu acho que esse exemplo do seu aluno ele já nos diz muita coisa, né? Mas eu queria te perguntar, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, de forma mais ampla, o que é que muda na vida de um empresário quando ele começa a delegar tarefas de maneira correta na empresa dele? Quais são os sentimentos e o que é que ele vive nesse momento? Veja, eu vou falar um pouco do que eu vivi naquela ocasião, né, na minha jornada, quando você perguntou, e o que eu observo, né, com os empresários também, mas assim, você começa a perceber que você consegue ir muito mais longe do que você imaginava que você podia ir. Por quê? Porque antes era você que fazia as atividades, grande parte delas. Quando você tentava delegar essa atividade para outras pessoas, você não tinha sucesso, porque isso não funcionava adequadamente, ou porque você não contratava as pessoas certas, ou porque você não delegava de maneira correta, e aí você se frustrava e continuava fazendo as atividades, e aí você não via muito potencial naquele negócio. Porque, né? Como é que você vê potencial? E aí, quando você começa a delegar, é como se abrisse um mundo na sua frente. Você vê as pessoas fazendo as coisas melhores do que você, se desenvolvendo, crescendo. Você vê que você é capaz. Lembra que eu falei que foi o que me motivou a abrir minha primeira empresa? Você é muito capaz como empresário, porque você agora é capaz de mobilizar gente.
Então, além de você se sentir feliz por ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, porque isso é muito gratificante, né, cara? Você vê um potencial gigante no seu negócio, que agora você consegue ter, né, pessoas lhe ajudando. Então, é emocionante. Eu usei essa palavra aqui durante algum momento do nosso podcast, mas é realmente emocionante. Muito bacana mesmo. É realmente emocionante quando a gente fala das histórias, né? Quando a gente fala das pessoas. Acho que foi isso que você falou no comecinho do nosso podcast, acho que para metade. E é isso, gente. Chegamos ao final agora. Espero que vocês tenham gostado. É fundamental que vocês consigam aplicar esse método de forma simples para alcançar todo esse êxito, né? Todos esses benefícios e ter uma vida mais tranquila, ganhar mais tempo e uma empresa mais lucrativa, como a gente conversou no início aqui do nosso vídeo. E é isso, muito obrigada. Conto com vocês para o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrem de se inscrever no canal, deixar aquela curtida, aquele seu comentário e compartilhar esse conteúdo também com outros empresários, para que eles possam conhecer o método e também como vocês ganharem esses benefícios que eu falei agora há pouco. Obrigada, tchau, tchau. Tchau!